Imagine por um momento que a maior pergunta de todas, aquela que nos tira o sono há séculos, tem uma resposta. Uma resposta que ninguém quer ouvir. Não falo de túneis de luz, nem de fantasmas, nem de promessas de um paraíso. Falo de uma verdade tão crua e direta que pode abalar os alicerces de tudo o que você acha que sabe. Há séculos, um homem ousou encarar a morte nos olhos, sem medo e sem mentiras, e o que ele viu mudou tudo. Hoje, esse homem é Baruch Spinoza, um gênio rebelde que viveu no século XVII e que agora vai nos acompanhar numa viagem ao limite do abismo. Este não é um texto qualquer. É uma revelação que pode destruir seus medos ou suas esperanças. Spinoza descobriu que o jeito como pensamos sobre a morte, tudo o que nos contaram, é baseado numa grande mentira. Não estou aqui para ofender ninguém, mas para mostrar o que esse filósofo viu com uma clareza que assusta. Fique até o final, porque isso não só vai te surpreender, mas pode mudar para sempre a forma como você vive. Se já sente o chão tremendo com o que vem pela frente, deixe nos comentários o que mais te inquieta sobre a morte. Prepare-se, porque isso começa agora e não tem volta. Primeiro, precisamos entender esse homem incrível que arriscou tudo pela verdade. Spinoza não era um cara comum. Ele nasceu em 1632, em Amsterdã, numa família judaica que fugiu da perseguição. Desde criança, ensinaram a ele as regras, as histórias sagradas, as tradições que todos seguiam sem questionar. Mas Spinoza não era de ficar quieto. Ele começou a fazer perguntas enormes, perguntas que deixavam as pessoas nervosas. Por que temos tanto medo da morte? E se tudo o que nos contam sobre o além for apenas uma história para nos fazer comportar bem? Essas dúvidas não eram mera curiosidade. Eram dinamite num mundo onde a religião e o medo do desconhecido controlavam tudo. Quando ele começou a compartilhar suas ideias, a situação ficou feia. Com apenas 23 anos, sua própria comunidade o expulsou, o rejeitou como se fosse um pária. Imagine isso, ser um excluído, alguém que todos olham com medo só porque você não conseguia parar de pensar. Mas Spinoza não desistiu. Foi viver sozinho, polindo lentes para sobreviver enquanto escrevia ideias tão poderosas que seus livros acabaram sendo proibidos. Por que tanto alvoroço? Porque esse homem olhou para o maior medo da humanidade, a morte, e disse: "Vocês estão olhando na direção errada." Para ele, Deus não era um juiz esperando no final do caminho para decidir se você vai para o céu ou para o inferno. Não, a ideia de Spinoza era muito maior. Deus é tudo. É o universo, a natureza, o ar que você respira, o chão que você pisa, até você e eu. Não há um Deus separado lá em cima. Tudo o que existe é parte de uma força infinita. Com essa ideia em mente, ele olhou para a morte e viu algo que mudou tudo. O grande engano não era uma religião específica, mas a própria ideia de que a morte é um fim ou uma viagem para outro lugar. Para ele, as histórias de céu, inferno, reencarnação ou espíritos eram distrações. Não porque fossem ruins, mas porque nos afastam da única verdade que importa. E essa verdade é muito mais simples e, para alguns, muito mais assustadora. Vamos começar a desmontar esse engano. O primeiro pilar que Spinoza derrubou é o medo do nada. O pânico de desaparecer, de saber que, após seu último suspiro, tudo se apaga e você deixa de existir. Esse é o medo fundamental, o motor de quase todas as religiões e crenças. Nos aterroriza pensar que nosso eu, nossas memórias, nosso amor, simplesmente sumam. Mas aí vem Spinoza com sua lógica implacável e diz: esperem um momento, isso não faz sentido. Para ele, o conceito de desaparecer é um erro, porque para desaparecer, você teria que estar separado do resto, e você nunca esteve. Pense nisso. Você é seu corpo, seus pensamentos, suas memórias. Para Spinoza, você é uma parte do universo, uma expressão temporária da natureza, como uma onda no oceano. A onda se forma, tem uma identidade por um momento, e depois volta ao oceano.
A onda morreu? Desapareceu? Não, ela apenas mudou de forma. A água, a essência, continua lá. O oceano não perdeu nada. Spinoza diria que é impossível desaparecer, porque você nunca esteve separado para começar. Você não é um ser isolado vivendo no universo. Você é o universo se experimentando de uma forma única e temporária. Seu corpo é feito dos mesmos átomos das estrelas. Sua energia é parte da energia infinita que move o cosmos. O medo do nada é uma ilusão, porque te faz acreditar que você é algo frágil e isolado, quando na verdade você é inseparável de tudo o que existe. Então, quando sua forma individual, sua onda, se desfizer, você não vai para o nada. Você volta ao todo, à fonte. A matéria e a energia que te formam continuarão existindo, formando outras coisas, outras ondas, outras estrelas, outros seres vivos. Isso assusta, não é? Porque não promete que seu eu pessoal continuará existindo. E esse é o ponto. Spinoza não estava aqui para nos dar consolo fácil, mas para nos dar a verdade. O engano não é que você morre. O engano é acreditar que você é algo que pode morrer de verdade. E isso é só o começo. Se isso já está te fazendo duvidar, não vá embora, porque o que vem agora derruba o segundo pilar do engano: a esperança. Estamos nessa viagem incrível com Spinoza, um homem que não teve medo de encarar a morte de frente. Hoje, vimos como ele destruiu a primeira grande mentira, o medo do nada, mostrando que é impossível desaparecer se nunca estivermos separados do todo. Mas isso foi só o aquecimento. Esse filósofo não se contentava com pouco. Ele apontou sua mente brilhante para o outro lado da moeda. Não só o medo, mas também a esperança. Agora, vamos continuar desvendando sua descoberta. A próxima parada é uma das ideias mais poderosas e confortantes da história humana. A promessa de um paraíso, a ideia de uma recompensa. Você está preparado para isso ficar ainda mais intenso? Porque Spinoza não guardou nada. E o que vem a seguir vai te fazer repensar se você realmente quer o que pede. Vamos mergulhar no segundo engano que, segundo ele, nos afasta da verdade. Vamos falar do céu, do paraíso, dessa promessa de um lugar maravilhoso onde não há dor, onde nos reuniremos com nossos entes queridos e seremos felizes para sempre. Desde crianças nos contam isso. Comporte-se bem, siga as regras e terá a sua recompensa no final. Parece bom, né? Mas aí vem Spinoza, com seu olhar tranquilo, mas afiado, e diz: um momento, isso é um conto para crianças. Para ele, toda a ideia do céu era um suborno emocional, um truque para controlar as pessoas. Pense na perspectiva dele. Se Deus, ou a natureza, é tudo o que existe, não há um outro lugar para onde ir. Não há um além separado do aqui. Tudo está aqui, agora. Então, onde fica o céu? Baruch Spinoza diria que o céu e o inferno não são lugares aonde você vai quando morre. São estados mentais que você experimenta enquanto está vivo. O céu é a paz, a alegria e a compreensão que você sente quando entende seu lugar no universo, quando vive em harmonia com a natureza e a razão, quando ama o conhecimento e age com bondade, não por medo de castigo, mas porque entende que é o certo. O inferno, por outro lado, é a vida dominada pelo medo, pelo ódio, pela inveja e pela superstição. É viver preso a paixões destrutivas, sem entender nada, sofrendo por coisas que você não pode controlar, sendo escravo de suas emoções. Isso é o inferno, e você o vive aqui e agora, não depois de morrer. Então, para Spinoza, a ideia de um céu após a morte era uma ilusão, porque nos faz adiar a vida. Nos diz: sofra agora, seja obediente, e você será feliz depois. E ele dizia: não. A felicidade, a salvação, é agora ou nunca. A verdadeira recompensa não é um jardim com anjos. A recompensa é a sabedoria, a liberdade que você sente ao se livrar do medo e da superstição. Imagine o quão poderoso é isso. Tira a cenoura e o bastão.
Você não age bem para ganhar pontos para o além. Você age bem porque entende que é a única forma de viver uma vida plena e livre. Agora, a virtude não é o preço que você paga pelo céu. A virtude é sua própria recompensa. Isso era revolucionário. Tirava das religiões sua maior ferramenta de controle, a promessa de um prêmio futuro. Spinoza dizia: parem de olhar para o céu esperando uma recompensa. Olhem ao seu redor. Olhem dentro de vocês. O tesouro está aqui. E por sinal, enfrentamos o terceiro engano, a outra face da moeda, o medo do castigo, do inferno, do fogo eterno. Se a promessa do céu era um suborno, o medo do inferno era a ameaça, a ferramenta perfeita para manter as pessoas na linha. Spinoza olhava para isso e provavelmente sentia uma profunda tristeza. Um universo infinito, uma força divina que é tudo, preocupada em te castigar. Para ele, isso era absurdo. Se você é parte do universo, como o universo poderia se castigar a si mesmo? É como se sua mão decidisse punir seu pé. Não faz sentido. O universo, para Spinoza, não tem moral, não julga. As coisas simplesmente acontecem, segundo as leis da natureza. Um vulcão entra em erupção e destrói uma vila? Não é mal, apenas é. Um médico salva uma vida? Não é bom em um sentido cósmico. É apenas o resultado de uma cadeia de causas e efeitos. Para Spinoza, o engano do inferno nos faz viver com um medo paralisante. Nos faz ver Deus como um tirano vingativo. Ele nos liberta disso e diz: as consequências de seus atos você não paga numa outra vida. Você paga nesta vida. Se você vive com ódio, sua vida será odiosa. Se vive com medo, sua vida será temerosa. Esse é seu inferno, e você mesmo o cria todos os dias. Não há um demônio com um tridente te esperando. O único demônio é a ignorância que te impede de viver em paz. E agora que derrubamos o medo do nada, a promessa do céu e a ameaça do inferno, prepare-se, porque vamos ao núcleo do engano. A própria ideia que nos faz acreditar que somos especiais, a alma. Estamos no coração dessa viagem com Spinoza, desmontando peça por peça o grande engano sobre a morte. Já vimos que o medo do nada é ilógico, que o céu e o inferno são estados mentais desta vida, não destinos futuros. Mas todas essas ideias se sustentam sobre um pilar central, a crença tão enraizada que parece impossível questionar. A ideia de que temos uma alma, uma essência imortal, um eu verdadeiro, que vive no nosso corpo como um fantasma numa máquina e que, ao morrer, se liberta e continua sua jornada. Bem, agora vamos mexer com essa ideia, a quarta e talvez mais impactante revelação de Spinoza. Isso é o que separava esse gênio de quase todos os outros pensadores de sua época e da nossa. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode parecer um golpe direto na sua identidade. Vamos ver por que, para Spinoza, a ideia de uma alma imortal é o engano principal. Pense bem, a ideia de uma alma separada do corpo é a base de tudo. É o que nos permite sonhar com um além. Se a alma sobrevive, ela pode ir ao céu, ao inferno ou se reencarnar. É a protagonista da história. Mas então chega Spinoza e joga uma bomba. Mente e corpo não são duas coisas distintas, são a mesma coisa. Para ele não existe essa divisão. Não há um você espiritual pilotando um você físico. São duas faces da mesma moeda, duas formas de ver a mesma realidade. O que você chama de mente ou alma é simplesmente a ideia do corpo, a manifestação no pensamento do que seu corpo é e faz. Você não pode ter um pensamento sem um cérebro que o processe. Não pode sentir amor sem as reações químicas e os impulsos nervosos que o produzem. Não são duas coisas, uma física e outra etérea. É uma só coisa. Você, um ser psicofísico. E o que isso significa para a morte? A conclusão é brutalmente lógica e direta. Se a mente e o corpo são inseparáveis, quando o corpo para, a mente também para. Quando seu cérebro deixa de funcionar,
Essa consciência individual que você chama de eu, com suas memórias, seus medos e seus amores, também se apaga. Não há um fantasma na máquina que possa escapar. Não há uma alma que suba para a luz. A onda se dissolve por completo, tanto na forma física quanto na mental. Esse é o ponto mais difícil de aceitar da filosofia de Spinoza. Ele nos tira a rede de segurança definitiva. A crença de que algo de nós perdura. Para ele, acreditar numa alma imortal era o auge da arrogância humana. Nossa forma de dizer, sou importante demais para desaparecer. O universo deve ter me feito especial. Spinoza nos tira desse pedestal e diz, você não é especial. Você é parte de algo imenso. Mas sua forma individual é finita. E está tudo bem que seja assim. Ele não dizia isso para ser cruel, mas porque acreditava que se agarrar à falsa esperança de uma vida pessoal eterna nos impede de viver esta vida com plenitude. Nos faz desperdiçar o presente sonhando com um futuro que não existe. Nos faz temer a morte, quando a morte é apenas um processo natural de transformação, tão natural quanto nascer. Mas então, se não há nada, isso tudo não faz sentido? A vida é só uma piada cósmica? Não. E aqui vem a última revelação, o giro final que muda tudo. Spinoza nos tira a imortalidade pessoal, mas nos oferece algo em troca, algo muito maior. A verdadeira imortalidade. Chegamos ao final desse caminho explosivo com Spinoza. Se você chegou até aqui, sabe que esse homem não deixou pedra sobre pedra. Vimos como ele derrubou o medo do nada, as promessas do céu, as ameaças do inferno e até a ideia de uma alma imortal. Parece que ele nos deixou sem nada, um vazio desolador. Mas é aqui que tudo muda. Esse filósofo rebelde não era um destruidor, era um construtor. Ele não queria nos deixar na escuridão. Queria nos mostrar uma luz diferente. Uma luz que não vem de um céu imaginário, mas do próprio coração da realidade. Agora, vamos juntar todas as peças para ver qual é a descoberta final de Spinoza. O que nos resta quando tiramos todos os enganos? Isso não é só uma conclusão. É um convite para ver o mundo, a vida e a morte de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se, porque esse fechamento vai ser tão impactante quanto tudo o que veio antes. E prometo que você não sairá daqui sendo o mesmo. Então, o que Spinoza descobriu no final do caminho? Que estivemos fazendo a pergunta errada esse tempo todo. A pergunta não é o que há depois da morte. Essa pergunta parte de uma premissa errada, da ideia de que somos indivíduos separados que vão para algum lugar. A verdadeira pergunta que Spinoza nos lança é: que parte de nós é eterna? E a resposta é surpreendente. O que é eterno em nós não é nossa memória pessoal, nosso ego ou nosso nome. O que é eterno é nossa essência como parte do universo, nossa compreensão. Para Spinoza, existe uma forma de imortalidade, mas não é pessoal. É o que ele chamava de parte intelectual da alma. Não se assuste com o nome, é algo bem simples. É aquele momento de clareza, aquele eureka, em que você entende algo profundo sobre a realidade. Quando olha para uma noite estrelada e não vê apenas luzes, mas sente uma conexão com a imensidão do cosmos. Quando entende uma lei da física ou uma verdade sobre a natureza humana. Esse entendimento, essa sabedoria, não é sua. É uma verdade universal que você, por um momento, conseguiu captar. Essas verdades são eternas, sempre estiveram aí e sempre estarão. E ao compreendê-las, sua mente, por um instante, toca a eternidade, se une à mente de Deus, à lógica do universo. Essa é a verdadeira imortalidade para Spinoza. A vida não se trata de você continuar vivendo, mas de, enquanto vive, se conectar com o que é eterno. A meta da vida não é chegar ao céu, mas ampliar seu entendimento até que sua mente esteja o mais alinhada possível com a realidade do universo. Pense no que isso significa. Nos tira o medo da morte de uma forma radical. Se o mais valioso que você pode alcançar na vida é a sabedoria e a compreensão, e você consegue isso aqui e agora,
a morte perde seu poder. Não é mais um castigo ou um fim aterrorizante. É apenas o fim do seu capítulo individual. Mas a história, a grande história do universo e suas verdades eternas continua. E você, durante sua breve vida, teve o privilégio de ler algumas de suas páginas. Esse é o presente final de Spinoza. Ele nos diz: pare de se preocupar em sobreviver à morte. Preocupe-se em viver uma vida que valha a pena antes que ela chegue. Uma vida dedicada a entender, a amar a verdade, a se sentir parte de algo infinitamente maior que seu pequeno eu. Uma vida de razão, alegria e paz interior. Não é isso mais poderoso que qualquer promessa de um paraíso de segunda mão? Spinoza nos libertou do maior engano da humanidade para nos dar a maior das liberdades, a liberdade de viver sem medo. Spinoza descobriu que o grande engano sobre a morte não é uma única crença, mas nossa obsessão pela sobrevivência pessoal. Ele não queria destruir nossa esperança. Queria nos dar uma esperança real, baseada na verdade do aqui e agora. Se isso abriu sua mente, se te fez olhar para a vida de outra forma, deixe um comentário dizendo como essa visão da morte te assusta ou te liberta. Quero saber o que mexeu com você. Se achava que já tinha ouvido tudo, está enganado. Se sentiu o chão tremer sob seus pés, prepare-se, porque agora vamos derrubar o prédio inteiro. Juntos, encaramos a morte nos olhos e, guiados pela mente rebelde de Baruch Spinoza, descobrimos o grande engano, a mentira de uma alma imortal, a farsa do céu e do inferno e o truque do medo do nada. Hoje fomos até a beira do abismo. Agora vamos pular, porque saber que não há um além não é o fim do caminho, é o começo. É o ponto de partida para a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Se esta vida é tudo o que temos, como diabos devemos vivê-la? O que fazemos com a dor, com a ansiedade, com a sensação de que o tempo escapa das nossas mãos? A primeira parte foi a demolição. Esta segunda parte é a reconstrução. Spinoza não nos disse apenas o que a morte não é. Ele nos deixou um mapa, um manual de instruções para viver uma vida tão plena, tão conectada com a realidade, que a morte perde completamente seu ferrão. Isso não é filosofia de salão, é uma terapia radical para a alma humana. Fique comigo, porque o que vamos revelar agora é o segredo mais bem guardado de Spinoza. Não apenas o que ele pensava, mas como ele chegou a pensar assim, e como você pode usar suas ferramentas para desmontar seu próprio medo, peça por peça. Sei que isso vai ser mais intenso, mais profundo e sim, provavelmente mais doloroso. Mas prometo uma coisa: se você chegar até o final, a forma como você vê sua vida, suas emoções e seu próprio fim nunca será a mesma. Então, vamos lá, porque a verdadeira revolução começa agora. Para começar, precisamos voltar ao ponto de partida: o medo. Na primeira parte, dissemos que o medo do nada era uma ilusão, mas sejamos honestos, sentimos medo mesmo assim. Nos aterroriza a doença, a dor, a perda dos nossos entes queridos, a ideia de deixar coisas por fazer. O medo é real, pulsa no nosso peito à noite. Spinoza sabia disso. Ele não era ingênuo. Não dizia pare de ter medo e pronto. Ele era como um médico. E como um bom médico, a primeira coisa que fez foi diagnosticar a doença. Não apenas os sintomas, mas a causa raiz. O que é o medo, afinal? Para Spinoza, o medo é apenas uma forma de tristeza. É a tristeza que sentimos ao imaginar um futuro que pode nos machucar, que pode diminuir nossa capacidade de existir. É a antecipação de uma dor. E aqui vem a primeira chave brutal. O medo sempre vive no futuro. Um futuro que não existe. Um futuro que é apenas uma história que nossa mente conta. Pense nisso. Agora, neste exato momento, enquanto lê isso, você está morrendo? Não. Você está vivo. O medo da morte não acontece no presente. Acontece na imaginação. Você imagina um momento futuro de dor, solidão, perda e reage a essa imagem agora.
Você está sofrendo hoje por algo que pode ou não acontecer amanhã. Spinoza diria que isso é uma forma de loucura, uma loucura coletiva em que todos caímos. Vivemos como escravos de fantasmas, fantasmas do futuro. O engano não é só a ideia de um além, é a tirania da imaginação descontrolada. Mas por que nossa imaginação tem tanto poder sobre nós? Aqui, Spinoza dá um passo que a maioria dos pensadores não ousa dar, e isso vai doer. A razão pela qual sofremos tanto com o futuro é porque acreditamos em outra mentira colossal, a maior de todas, a mentira do livre-arbítrio. Aguente, sei o que você está pensando. Como assim não tenho livre-arbítrio? Eu decido o que faço. Essa é a crença mais fundamental que temos. Sentimos que somos os pilotos da nossa vida, que tomamos decisões conscientes a cada segundo. Escolhemos o que comer, o que dizer, quem amar. Mas então Spinoza nos olha com calma e diz: isso é uma ilusão. Uma ilusão muito convincente, mas uma ilusão. E essa ideia não é um capricho filosófico. É a chave mestra para desativar o medo e o sofrimento. Para entender isso, lembre-se da ideia principal de Spinoza. Deus, ou a natureza, é tudo. Um sistema único e infinito onde tudo está conectado. Tudo o que existe é uma manifestação dessa substância infinita. Nesse sistema, nada é acidental. Tudo tem uma causa. Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, cada ação que realiza, é o resultado inevitável de uma cadeia infinita de causas e efeitos que remonta ao início dos tempos. Você não é uma exceção às leis do universo. Você é parte delas. É como uma pedra lançada no ar. Se a pedra pudesse pensar, diria: olha como sou livre, decidi voar nessa direção. Mas ela não percebe a mão que a lançou, a força da gravidade, a resistência do ar, a rede de causas que determina sua trajetória. Nós somos essa pedra. Acreditamos que escolhemos, mas nossos desejos e decisões são apenas o resultado da nossa biologia, nossa educação, nossas experiências passadas, o estado químico do nosso cérebro, as influências sociais, uma rede de causas tão complexa que é impossível rastrear. Mas o fato de não vermos todas as cordas não significa que o fantoche é livre. Por que essa ideia é tão libertadora e crucial para entender a morte? Pense, se não há livre-arbítrio, o que acontece com a culpa? Ela desaparece. Você não pode mais se torturar pensando: se eu tivesse escolhido outra coisa. Você não podia. Dadas as causas exatas que existiam naquele momento, sua ação foi a única possível. Isso não significa que você não é responsável. Significa que você entende por que fez o que fez. E isso permite que você se perdoe e perdoe os outros. E o orgulho também desaparece. Seu sucesso não é só seu. É o resultado de uma loteria genética, de oportunidades que você teve, de pessoas que te ajudaram. Isso te torna humilde. Mas o mais importante, o que acontece com o medo do futuro e da morte? Se o futuro é a consequência inevitável do presente, e o presente é a consequência do passado, qual é o sentido de se angustiar por ele? É como se o personagem de um livro se preocupasse com o que vai acontecer no último capítulo. O capítulo já está escrito pela lógica da trama. O único que você pode fazer é viver sua página atual com a máxima intensidade e compreensão. Mas aceitar isso não te torna um robô passivo. Pelo contrário, te liberta da carga inútil da preocupação e da culpa e permite que você foque toda a sua energia no que realmente importa. Entender. Entender a si mesmo, entender o mundo, aumentar seu poder de agir, não mudando as leis do universo, mas compreendendo-as e agindo em harmonia com elas. A vida é parar de lutar contra a corrente do rio e aprender a navegar com ela. O medo da morte se baseia na ideia de que perderemos o controle. Spinoza nos diz: você nunca o teve. E nessa revelação, nessa rendição à realidade, encontramos uma paz que nenhuma religião pode oferecer. Uma paz que não depende da fé, mas do entendimento.
Agora que desmontamos o medo e o livre-arbítrio, a coisa fica ainda mais prática. Se não há um Deus juiz, se não há bem e mal cósmicos, como sabemos o que fazer? Vale tudo? Nos tornamos monstros egoístas? Aqui entra a ética de Spinoza, de uma simplicidade e potência avassaladoras. Se você já sente que sua visão de mundo está desmoronando, segure firme, porque vamos redefinir o bem e o mal, e você vai perceber que sempre soube a resposta. Estamos nas profundezas do pensamento de Spinoza. Deixamos para trás a costa segura das nossas crenças habituais. Aceitamos um diagnóstico brutal. Nosso medo nasce da imaginação e se alimenta da ilusão do livre-arbítrio. Essa é uma pílula difícil de engolir. A maioria das pessoas, ao chegar nesse ponto, se assusta. Sente que, se não há livre-arbítrio, se tudo está determinado, então nada importa. Elas se rendem ao niilismo. Mas Spinoza não era um niilista. Era o oposto, um vitalista. Sua filosofia não é um caminho para o desespero, mas para uma alegria mais profunda e estável. Para ele, derrubar essas ilusões não era para nos deixar num deserto sem sentido, mas para limpar o terreno e construir algo sólido, algo real. E o que ele construiu é uma das guias éticas mais poderosas já concebidas. Uma moralidade sem mandamentos, sem prêmios e sem castigos. Uma moralidade baseada numa única coisa: a própria vida. Vamos mergulhar no terceiro grande segredo de Spinoza, sua redefinição radical do que significa ser bom. E isso, eu te asseguro, não só vai mudar como você vê a morte, vai mudar como você se levanta da cama todas as manhãs. Esqueça tudo o que te ensinaram sobre bem e mal. Esqueça os 10 mandamentos, as listas de pecados, as virtudes que te prometem o céu. Para Spinoza, essas são invenções humanas, construções sociais feitas para controlar as massas. A natureza, o universo, não conhece bem e mal. Um tsunami que arrasa uma cidade não é mal. Uma árvore que dá frutos não é boa. Eles simplesmente são. Seguem suas próprias leis. Então, se não há um bem e um mal objetivos, estamos perdidos? Não. Spinoza nos dá uma nova bússola. Para ele, as palavras bom e mal só fazem sentido em relação a nós, a um indivíduo concreto. Bom é tudo aquilo que aumenta seu poder de ser e agir. Tudo o que te ajuda a perseverar na sua existência, a florescer, a ser mais forte, mais capaz, mais alegre. Mal é tudo aquilo que diminui seu poder, que te enfraquece, te entristece, te torna mais passivo e te aproxima da desintegração. É simples assim. É uma ética da vida, uma ética da potência. A pergunta que você deve fazer em qualquer situação não é: isso é pecado? Mas: isso me torna mais vivo ou menos vivo? Pense nas implicações. O que é bom segundo essa definição? O conhecimento porque te permite entender o mundo e agir com mais eficácia. A alegria, porque é a própria emoção do aumento de potência. O amor verdadeiro, não o possessivo, porque é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa externa. A cooperação com os outros, porque juntos somos muito mais poderosos que sozinhos. A saúde, a fortaleza, a clareza mental. E o que é mal? A ignorância, porque te faz escravo de causas que você não compreende. A tristeza, porque é a emoção de uma potência diminuída. O ódio, porque te consome e te enfraquece, focando sua energia em destruir em vez de construir. O medo, a inveja, a culpa, a doença, a fraqueza, a confusão. Essa ética é radicalmente egoísta, mas não no sentido vulgar. Não se trata de pisar nos outros. Pelo contrário, Spinoza demonstra com uma lógica esmagadora que o que é mais bom para mim, o que aumenta meu poder a longo prazo, é viver numa sociedade racional, justa e cooperativa. Ajudar os outros a aumentar seu poder é a forma mais inteligente de aumentar o meu. Somos seres sociais. Nossa potência individual está intrinsecamente ligada à potência do coletivo.
E como isso se conecta com a morte? De uma forma direta e total. Se a vida consiste em aumentar seu poder de ser, seu conatus, ou esforço para perseverar, então a morte é simplesmente o ponto em que outras forças externas superam seu poder. A morte não é um castigo, não é um fracasso moral, é um evento natural, é física. O sábio, segundo Spinoza, não é o que se obceca com a morte. De fato, ele diz uma de suas frases mais famosas: "O homem livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria não é uma meditação sobre a morte, mas sobre a vida." Entende a revolução que isso representa? Deixamos de viver com o olhar fixo no fim, de agir por medo de um julgamento final. Começamos a viver com o olhar no agora, em cada decisão que tomamos. Essa comida me tornará mais forte? Essa conversa me enriquecerá? Essa ação me trará uma alegria duradoura ou um prazer passageiro seguido de tristeza? Viver assim é a verdadeira preparação para a morte, não rezando, não acumulando méritos para um além inexistente, mas construindo uma vida tão potente, tão cheia de alegria e conhecimento, que quando o fim chegar, você possa dizer: usei meu tempo, vivi, aumentei meu poder até onde pude. É a diferença entre um prédio que desmorona em ruínas e uma vela que, após queimar com uma chama brilhante, simplesmente se consome. Mas, para viver assim, para aplicar essa bússola do bem e do mal, precisamos de uma ferramenta. Precisamos aprender a pensar corretamente, porque a maioria de nós vive presa num labirinto de opiniões, emoções confusas e crenças herdadas. E aqui Spinoza nos entrega seu mapa definitivo, sua guia para escapar da prisão da nossa própria mente. Ele revela que há 3 níveis de conhecimento, 3 formas de ver o mundo. E passar de um nível para outro é o verdadeiro viágio do herói, a verdadeira ascensão. Se você está pronto para descobrir qual é seu nível atual e como pode subir ao próximo, não se mexa, porque isso é o mais prático e transformador que Spinoza nos deixou. Esse é o caminho da libertação. Chegamos a um ponto crucial. Entendemos o diagnóstico de Spinoza sobre o medo, sua visão radical sobre o livre-arbítrio e sua ética baseada no poder de viver. Mas tudo isso fica na teoria se não tivermos um método. Como passamos de ser escravos das nossas paixões e medos para sermos donos da nossa vida? A resposta de Spinoza é: elevando a qualidade do nosso conhecimento. Para ele, todo o sofrimento humano nasce de uma forma inadequada de conhecer, de uma visão borrada e distorcida da realidade. E ele nos oferece um caminho, uma escada de 3 degraus para ascender à clareza e à liberdade. Esse é o núcleo da terapia spinoziana. Vamos explorar esses 3 níveis de conhecimento um a um, e peço que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Tente identificar em que nível você passa a maior parte do seu tempo. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Primeiro nível de conhecimento: a imaginação e a opinião. Esse é o porão, o nível onde a grande maioria da humanidade vive a maior parte do tempo. É o conhecimento que obtemos de ouvir dizer, sem verificar. É o que nossos pais nos contaram, o que vimos na televisão, o que lemos nas redes sociais. São os rumores, os preconceitos, as superstições. Aqui, nossa mente é como um espelho quebrado. Reflete fragmentos da realidade de forma desordenada e confusa. Vemos os efeitos, mas ignoramos as causas. Um amigo sofre um acidente e pensamos que é má sorte. Vamos bem numa prova e acreditamos que foi por causa do nosso amuleto da sorte. Ouvimos que as pessoas de certo país são de um jeito e aceitamos sem questionar. Nesse nível, nossas ideias são inadequadas, não porque sejam totalmente falsas, mas porque são parciais, incompletas. E dessas ideias inadequadas nascem todas as paixões que nos fazem sofrer: o medo, o ódio, a inveja, a falsa esperança. Quando você pensa na morte nesse nível, o que vê?
Vê as imagens que a cultura te deu. Esqueletos com foices, túneis de luz, fantasmas, infernos de fogo. Você reage a essas imagens, não à realidade. Seu medo da morte é um produto desse primeiro nível de conhecimento, uma ideia de segunda mão, confusa e aterrorizante, que você nunca parou para analisar racionalmente. Viver aqui é ser uma marionete, seus fios movidos pelas opiniões dos outros, por seus medos irracionais, por esperanças vazias vendidas por religiões e propagandas. Você é passivo, sofre, mas não sabe por quê. Segundo nível de conhecimento, a razão e a ciência. Esse é o primeiro andar, o grande salto para a liberdade. A razão é a capacidade de ir além das aparências e buscar as causas. É o pensamento lógico, científico. É quando você deixa de acreditar na má sorte e começa a entender as leis da probabilidade. É quando deixa de odiar alguém e começa a analisar as causas sociais, psicológicas e biológicas que levaram essa pessoa a agir como agiu. Nesse nível, você busca padrões, leis comuns, conexões de causa e efeito. Sua mente não é mais um espelho quebrado, mas uma lente que começa a focar. Você começa a formar ideias adequadas, entende que o mundo não é caótico nem mágico, mas regido por leis naturais que podem ser compreendidas. Quando pensa na morte nesse nível, a coisa muda radicalmente. Você não vê mais um monstro com uma foice, vê um processo biológico. Entende a entropia, o ciclo da matéria e da energia. Compreende que seu corpo é um sistema complexo que, como todos os sistemas, tem um ponto de falha. O mistério aterrorizante se torna um fato natural, tão normal quanto a gravidade. Viver nesse nível já é uma forma imensa de libertação. Você deixa de ser uma vítima passiva das suas emoções. Quando sente medo, não se deixa arrastar por ele. Você para e pergunta: qual é a causa real desse medo? É uma ameaça real ou uma história da minha imaginação? Quais são as probabilidades de isso acontecer? Ao analisar, a emoção perde seu poder. A razão doma a paixão. Esse é o nível do cientista, do engenheiro, do filósofo, do pensador crítico. É um lugar muito mais estável e poderoso para viver. Mas Spinoza diz que há ainda um degrau acima, um nível superior que poucos alcançam. Terceiro nível de conhecimento, a intuição científica. Esse é o sótão, o topo da montanha. Spinoza o chama de ciência intuitiva. Não é uma intuição mística ou mágica, é a culminação da razão. É quando, depois de entender as partes por meio da razão, nível 2, de repente, num flash, você vê o todo. É o eureka de Arquimedes, o momento em que um grande cientista não só entende uma fórmula, mas vê a beleza e a simplicidade de uma lei universal. É quando você deixa de ver as coisas como objetos separados e as percebe como modificações de uma única substância, como ondas num mesmo oceano. Nesse nível, você não só sabe que tudo está conectado, você sente, experimenta, vê a essência das coisas diretamente. Olha para uma árvore e não vê apenas um objeto botânico, mas intui a força vital universal se expressando naquela forma particular. Olha para si mesmo no espelho e não vê um indivíduo isolado, mas o universo inteiro tomando consciência de si mesmo naquele ponto do espaço-tempo. Quando você pensa na morte nesse nível, o conceito de medo se torna irrelevante. É como se uma gota d'água numa nuvem se preocupasse em cair e se unir ao oceano. Do ponto de vista da gota, é um fim. Do ponto de vista da água, é uma transformação, um retorno para casa. Nesse nível, você se identifica com a água, não com a gota. Essa é a verdadeira imortalidade da qual falamos na primeira parte. É a parte eterna da mente. Ao alcançar esse conhecimento intuitivo, sua mente se une às verdades eternas do universo. E essa união é a fonte da maior alegria possível para um ser humano. É uma alegria serena, constante, que não depende de nada externo. É o que Spinoza chama de amor intelectual de Deus. Um amor que não pede nada em troca,
que é pura compreensão e aceitação da realidade tal como ela é. Esse é o objetivo final, o antídoto definitivo contra o medo da morte. Porque quando você experimenta, mesmo que por um instante, essa conexão com o todo, a aniquilação do seu pequeno ego deixa de parecer uma tragédia e se torna uma trivialidade. O caminho é claro. Usar a razão, nível 2, para limpar toda a sujeira da imaginação, nível 1. E por meio de um exercício constante de razão, de contemplação das leis da natureza, preparar sua mente para que, em algum momento, ela possa dar o salto para a intuição, nível 3. Essa é a guia prática, essa é a terapia. Agora, vamos juntar tudo isso. Vamos ver como é um dia na vida de alguém que tenta viver segundo esses princípios. Como enfrentar uma má notícia, um conflito, a simples ansiedade de estar vivo, armado com as ferramentas de Spinoza. Isso não é mais filosofia, é um manual de sobrevivência para o século XXI. Chegamos ao fim de um caminho longo e difícil. Desmontamos nossas crenças mais enraizadas sobre a morte, o medo, o livre-arbítrio e a moral. Descobrimos o mapa de Spinoza, os 3 níveis de conhecimento que nos levam da escravidão à liberdade. Mas a pergunta final, a mais importante, ainda está no ar. E agora? Como isso se traduz na minha vida real? Amanhã, quando o despertador tocar e a ansiedade do mundo real me atingir em cheio, o que faço? Essa é a parte final da nossa jornada. A conclusão não é uma ideia, é uma prática. Vamos montar todas as peças do quebra-cabeça de Spinoza para criar um protocolo de vida, uma forma de navegar a existência que é, ao mesmo tempo, radicalmente realista e profundamente libertadora. Esqueça por um momento a filosofia abstrata. Isso é borracha queimando no asfalto. Imagine que você acorda amanhã e imediatamente sua mente começa seu bombardeio habitual, produto do primeiro nível de conhecimento. Tenho que fazer isso? Estou preocupado com aquilo? Fulano me disse tal coisa? Tenho medo de que isso aconteça. Esse é o caos da imaginação. O primeiro passo do protocolo espinoziano é: observe sem julgar. Não tente reprimir esses pensamentos. Não se sinta culpado por tê-los. Apenas observe-os como se fossem nuvens passando no céu. O segundo passo é: reconheça-os pelo que são. Produtos do nível 1, fragmentos, rumores, medos imaginários. Ao fazer isso, você já está dando um passo para o nível 2, criando uma distância entre o seu eu observador e o turbilhão das suas paixões. O terceiro passo é: busque a causa. Pegue um desses medos ou ansiedades, por exemplo, o medo de perder o emprego. Em vez de se deixar arrastar pela emoção, ative a razão. Nível 2. Pergunte-se: qual é a causa desse medo? Ele se baseia em evidências reais ou em suposições? Quais fatores econômicos, empresariais e pessoais estão em jogo? O que posso fazer de forma prática para aumentar minha segurança? Em vez de apenas se preocupar, você transforma um medo paralisante num problema a resolver, analisando as causas para influenciar os efeitos. O quarto passo é: aceite a determinação. Enquanto analisa as causas, lembre-se da lição sobre o livre-arbítrio. Seus colegas não são maus. Seu chefe não é um tirano. Eles são seres determinados por suas próprias cadeias de causas e efeitos, assim como você. Essa visão elimina a raiva e o ressentimento. Em vez de ódio, você sente uma espécie de compreensão trágica. Você deixa de levar as coisas para o lado pessoal. Isso não te torna passivo, te torna mais estratégico. Você age não a partir da raiva, mas da compreensão fria da situação. O quinto passo é: use a bússola ética. Pergunte-se: o que aumenta meu poder? Antes de cada decisão do dia, desde o que comer até como responder a um e-mail, a pergunta é a mesma. Essa ação me tornará mais forte, mais claro, mais capaz a longo prazo. Bom. Ou me dará um alívio momentâneo para depois me enfraquecer. Mal. Isso te obriga a pensar nas consequências,
a agir com uma visão de longo prazo, te transforma no arquiteto consciente da sua própria fortaleza. E o sexto e último passo, o mais elevado: contemple o todo. Busque momentos durante o dia para praticar o nível 3. Saia na rua e olhe para as pessoas, não como indivíduos estranhos, mas como expressões da mesma humanidade. Olhe para uma árvore e pense no ciclo do carbono. Olhe para o céu e lembre-se de que você está numa rocha girando ao redor de uma estrela num universo vasto. Sinta, mesmo que por um segundo, sua conexão com essa totalidade. Lembre-se da metáfora do oceano. Você é uma onda, sim, mas a água da qual você é feito é o oceano inteiro. Essa prática constante de observar, analisar, aceitar, potenciar e conectar é a essência da vida spinoziana. Não é algo que se consegue da noite para o dia. É o trabalho de uma vida inteira. Haverá dias em que você ficará preso no porão do nível 1, afogado nos seus medos, e está tudo bem. O importante é que agora você tem um mapa, sabe que há uma saída e conhece o caminho. Viver assim transforma radicalmente a experiência da morte. A morte deixa de ser esse monstro que te espera no fim de um corredor escuro. Ela se torna parte integrada do cenário, o horizonte natural de uma vida vivida com intensidade. Ao parar de se obcecar com a duração da sua vida, você pode finalmente começar a se preocupar com sua profundidade. Spinoza nos legou algo mais que uma filosofia. Nos legou uma tecnologia para a liberdade interior. Ele nos ensinou que o universo não é um lugar hostil do qual precisamos escapar para um céu prometido. É nosso lar, um lar regido por leis compreensíveis, um lar do qual somos parte inseparável. Ele nos tirou a mentira reconfortante da imortalidade pessoal, mas nos deu, em troca, a verdade empoderadora da nossa conexão com a eternidade do todo. Nos tirou o medo do castigo, mas nos deu a responsabilidade de construir nosso próprio céu aqui e agora, por meio da razão e da alegria. O grande descobrimento de Spinoza não é sobre a morte, é sobre a vida. Ele nos ensinou que a única forma de morrer bem é viver bem. E viver bem significa abandonar as ilusões, por mais doces que sejam, e abraçar a realidade, por mais dura que pareça. Porque só na verdade se encontra a paz. Se essa jornada em duas partes acendeu uma faísca na sua mente, se te desafiou, se te fez sentir desconfortável, mas também estranhamente livre, deixe um comentário. Diga qual é a mentira sobre a vida ou a morte que você está mais disposto a abandonar. Qual ilusão você sente que te segurou até agora? Compartilhe sua reflexão. Vamos ler e aprender juntos. Obrigado por me acompanhar nessa loucura. Spinoza nos deixou uma chave, e agora cabe a nós usá-la para abrir a porta. Nos vemos na próxima, porque a verdade não descansa, e nós também não.